Fala galera do Vedojo, bem-vindo novamente ao curso Lógica Virada no Jiraiya. Tá na hora de abreviar esse nome mesmo. Bom, então, na última aula, nós fizemos o nosso primeiro programa. Nós vimos que nós temos algumas coisas que vocês não fazem ideia do que é, e no momento nós não vamos entrar em detalhes, mas você viu aqui que nós temos algumas palavras reservadas, como por exemplo Public Class, que nós temos uma convenção de nome para classes no Java. Algumas das linguagens de programação eles têm convenções, outras não. O Java ela é extremamente ligada à convenção e você vai encontrar em qualquer código Java o mesmo estilo de desenvolvimento, pelo menos o padrão, as convenções que foram criadas para nomenclatura de nomes, nomenclatura de nomes de classe, de métodos e assim por diante, sempre vão seguir o mesmo padrão. E que também você tem essa linha de comando aqui, que no fim da linha de comando você precisa terminar com ponto e vírgula, mas se você tiver uma classe ou um método, você precisa ter começo e fim, que são essas chaves. Bom, agora temos que falar sobre algo extremamente importante e que afeta a forma que nós desenvolvemos nossos programas. Vamos para o Paint. Vamos falar sobre variáveis. E para falar sobre variáveis, nós precisamos saber o que é memória. Bom, você sabe que no computador você tem dois tipos de memória. Você tem o que chamamos de memória volátil. O que é memória volátil? É aquela memória que você tem aqui, que você vê quando você abre o Task Manager do seu computador. É aquela memória que quando você reinicia, tudo é eliminado. Essa memória volátil é uma memória rápida depois do processador. Essa do cache do processador, essa é a memória mais rápida. E é aqui que quando nós estamos desenvolvendo nosso sistema, boa parte dos dados fica armazenada. Então, no nosso desenho aqui, imagine que esse é o seu pente de memória. Então, cada computador tem uma quantidade de memória. Se você quiser, você procura lá pelo seu, clica com o botão direito, propriedades, e você vai ver a quantidade total de memória disponível no seu sistema. Bom, essa memória, parte dela vai ser utilizada pelo sistema operacional. Então, a gente pode dizer que essa parte aqui, nós podemos fazer um traço. Vamos dizer isso aqui, que se você tem uma determinada quantidade, essa parte aqui ela vai ser utilizada pelo sistema operacional e você simplesmente não vai poder utilizar. Agora, preencher aqui, mas não sei nem por que não está funcionando. Então, essa parte aqui ela é utilizada pelo sistema operacional. Todo o resto vai ser dividido em todas as aplicações que você tem no seu sistema, incluindo o seu navegador, incluindo qualquer outro programa que você tiver aberto. Eles vão ter que compartilhar essa memória. E o programa que você está desenvolvendo também vai utilizar dessa memória aqui. Bom, e como é que faz para a gente alocar memória? O próprio programa ele vai alocar uma quantidade de memória. Não se esqueça que você tem a JVM. Então, isso daqui, na verdade, vou até escrever aqui para vocês não esquecerem, que isso daqui é a memória. Mas lembre-se que vocês também têm a JVM. A JVM é um programa. Esse programa está rodando aqui nessa memória e ele consome uma quantidade própria de memória para ser executado. E o programa que você está executando, que você está criando, que vai ser executado no JVM, ele também vai rodar aqui. Ou seja, você vai ter, no final das contas, a JVM mais o seu programa. E no final das contas, você vai ter a memória total utilizada. Bom, por que a gente precisa se preocupar com memória? Hoje em dia você tem memória praticamente para dar e vender sem ter que se preocupar. Então é muito fácil você comprar um computador, o computador vem com 8, 12, 16 GB de memória RAM. Para você entender o que são gigas de memória RAM, você tem que saber a diferença entre bits e bytes e tudo aquilo que você provavelmente vai ter que estudar se você for para uma faculdade. Então, vamos lembrar aqui o que é bit. No computador, lembre-se, bom, não ajudou muito, que bit é a menor unidade que nós temos. Lembre-se que no computador tudo ou é 1 ou é 0. E isso representa um bit. O que é um bit? Um bit é um espaço de memória que vai guardar esse valor, 1 ou 0. Tudo no computador, tudo que você vê aqui, no final das contas, está sendo traduzido para uns ou zeros. E a gente tem o bit, então a gente pode fazer uma conversão.
Você provavelmente não escuta muito falar do bit, mas você geralmente escuta falar de bit para byte. Então você pode ver aqui que, na verdade, vamos colocar de byte para bit. Então você está vendo? Um byte tem 8 bits, ou seja, a gente pode dizer que dentro de um byte a gente pode colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 caracteres, uns ou zeros. Então, se nós abrirmos a nossa calculadora aqui do Windows, você pode vir para a calculadora na parte de programador e imagina o seguinte, nós estamos alocando um espaço de memória. Então imagina que a gente tem nosso espacinho de memória aqui. Vamos fazer um pequeno desenho. Imagine que esse é o nosso espaço de memória e a gente está falando que nesse espaço de memória você vai guardar apenas 1 byte. Então você está limitando, ou seja, você só pode guardar aqui 8 bits. Esse é o espaço de memória que você guardou. Então vamos lá, a gente quer guardar um número. Para o computador, o número decimal que a gente conhece não existe. Então, tanto é que você tem várias aqui, hexadecimal, decimal, octal e binário. Fica aí a pesquisa para vocês verem a diferença desses números. Para os seres humanos, os números que nós utilizamos no dia a dia são os números decimais, base 10. E se você, por exemplo, digitar um número decimal aqui, vamos dizer 10, você vai ver que nós temos o binário para ele, equivalente. Significa que o decimal 10, ele na verdade vai ocupar 4 bits. Então, tá vendo aqui? E se eu quiser, por exemplo, colocar 50, a gente apaga aqui, 50. 50 já é um número que vai consumir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. E se eu quiser colocar 100, você vai ver que 100, ele também consome 8 bits. Ou seja, a gente pode colocar o 100 aqui dentro. O que acontece se você colocar 128? Então, 128, um valor numérico 128. Como você pode ver aqui, nós temos mais de 8 bits. Nós temos exatamente 9 bits. Ou seja, significa que se você tentar colocar, você falou aqui, olha, eu vou utilizar somente 1 byte, o sistema operacional ele vai reservar 1 byte para o seu programa. E se você tentar cadastrar um número, por exemplo, colocar aqui dentro o número 128, você vai ter um problema, porque o 128 não cabe. Porque ele, na verdade, não vai guardar o 128, mas ele vai guardar esse número aqui de 9 dígitos, 9 bits. Então, é isso que são as informações básicas que você precisa aprender sobre memória. Você precisa lembrar sobre isso quando você está desenvolvendo seu programa? Raramente. Você não precisa se preocupar tanto com isso, porque você tem bastante memória. Mas é bom levar em consideração, porque quando você faz programas complexos, você pode acabar utilizando mais memória. E hoje em dia, com computação em cloud, que você também já pode pesquisar o que é, quanto mais memória você utiliza, mais você vai pagar no final do mês na conta para os sistemas em cloud, como por exemplo Amazon ou Google ou Microsoft Azure. Então, tenha em mente que quando você está desenvolvendo o sistema, no começo, principalmente nessa fase de introdução lógica e programação, e até mesmo quando você estiver aprendendo uma linguagem de programação, você não precisa se preocupar com isso, porque não vai fazer tanta diferença. Lá na frente, quando você aprender sobre objetos e começar a desenvolver os seus problemas mais complexos, os seus sistemas mais complexos, você começa a se preocupar com uma quantidade de memória e a velocidade que você vai acessar esses dados. Mas no momento eu só quero que você lembre isso, que você vai trabalhar com memória, que memória tem um tamanho, que o tamanho geralmente é medido em bytes, bits, ou kilobytes, megabytes, terabytes, petabytes e assim por diante. E que o seu programa ele vai utilizar esses espaços. Então você não precisa dizer exatamente quanto que você vai alocar, principalmente nas linguagens de programações modernas como Java, mas você só vai precisar dizer qual tipo. Então, na próxima aula nós vamos falar sobre os tipos de variáveis no Java, mas a gente precisa dizer, olha, esse cara aqui ele vai guardar um número inteiro, mas por exemplo, esse cara aqui ele já vai guardar um número decimal. Então, na verdade, pronto. Então ele já vai guardar o número decimal. O número decimal você sabe que é maior que o número inteiro, então na verdade ele já vai alocar um espacinho um pouquinho maior na memória para você. Então era isso que eu queria falar para vocês sobre a memória e sobre os dados aqui que você vai colocar dentro da memória.
Agora, na próxima aula, nós vamos partir para o Java e nós vamos ver como é que nós podemos alocar espaço na memória e colocar valores lá dentro. Essa vai ser a parte da entrada de dados. Então, lembre-se, tem entrada, processamento e saída. Guardar as coisas na memória vai fazer parte da entrada. Então, vejo vocês na próxima aula. Até mais!